no vídeo de hoje, continuando a série Pátria Armada, vou falar da Batalha de Canudos, que já teve novela, teve filme, teve quadrinho, teve de tudo. Então é lógico que merecia um vídeo aqui do Núcleo Dharma. Lembrando que não vamos analisar os aspectos de quem estava certo, quem estava errado, porque isso não ganha batalha. O que ganha batalha é preparo, armas e principalmente não cometer alguns erros como os ocorridos nesse período da nossa história. Vamos dar uma olhada. Sou Marco Gimenez, aqui do Núcleo Dharma. O objetivo dessa série não é julgar moralmente quem ganha quem perde, mas há um consenso geral que Canudos foi um massacre. Independentemente da situação como um todo ali, muita gente morreu. Por volta de 25 a 30 mil pessoas. Brasileiros matando brasileiros. Já digo de antemão que não foi fácil fazer a pesquisa, deu para entender que a história é uma brasa que todo mundo tenta puxar para sua sardinha. Mas bora falar do assunto. Brasil do final do século XIX, república recém-criada, então aquele furdunço, ninguém sabia quem mandava, era um querendo tomar o poder do outro, história que se repete. Tivemos uma seca na região nordeste, que chegou a matar 100 mil pessoas. Temos o problema do final da escravidão. O final da escravidão é um problema? Para algumas pessoas sim. Imagina você tá lá na sua senzala, chega o feitor e diz: eu tenho uma boa e uma má notícia. A boa é que tá todo mundo livre, acabou a escravidão. A má é que tá todo mundo na rua, pega suas coisas e cai fora. Então tínhamos verdadeiros exércitos de pessoas abandonadas. Gente que de um dia para o outro, ou perdeu o trabalho escravo que tinha, ou a seca ao final dos engenhos, ou seja o que for, também acabou com o sustento. Então tínhamos uma crise política, econômica e social. Terreno fértil para causar uma tragédia. Estou falando do cenário geral para vocês entenderem melhor o que aconteceu durante as batalhas, que é o objetivo do vídeo. No meio desse cenário de desvalidos, o surgimento de um líder por desespero é natural. Aí é que entra a figura de Antônio Conselheiro. Porque um fogo lhe sobrevirá da parte do Eterno por largos dias. O sujeito teve a vida perdida, perdeu mulher, família, já tinha sido caixeiro viajante, um tipo de advogado sem formação, mas que atuava. Foi um cara que a vida não deu certo, como diria o Coringa. Ele teve um dia ruim e deu uma pirada. Ele foi pregar evangelho no sertão, foi viver como um asceta. Não que pregar religião seja uma loucura, mas do jeito que ele fazia, de qualquer forma, as pessoas abandonadas o viram como líder. Ele se instalou na fazenda abandonada, uma fazenda com a seca, a fazenda de Monte Belo, onde ele criou o Arraial de Canudos. Apesar desse cara, ao meu ver, parecer um doido, ele conseguiu criar uma sociedade autossustentável no meio do Brasil. Em 1890 ele tinha 8 mil seguidores. Quando ele criou Canudo, já haviam mais de 20 mil pessoas com ele. Ele criou um pequeno arraial com 8 mil casas. Uma cidade que plantava, colhia, começou a criar cabras com couro, leite, queijo. Começou a fazer um comércio, começou a prosperar, independente de tudo o resto. Que perigo, hein, gente? Claro que essa oferta de vida menos sofrida, que era conquistada através de trabalho, não agradou muito quem estava em volta. Então já tinha uma rusga com os fazendeiros locais, as cidades, porque o pessoal não submetia às leis, aos impostos. Mas eram tempos remotos, comunicação difícil, um Brasil pouco povoado. Então logo no início já havia uma tentativa dos pequenos governos locais de impedir que viajantes chegassem a Canudos para engrossar aquele corpo autônomo. Eles tentavam convencer de todas as formas as pessoas a não chegarem à cidade. Com esse espírito de poucos amigos, Canudos foi obrigado a formar pequenas milícias armadas para proteger seu comércio e suas pessoas. Foi nesse momento que foi popularizada a palavra jagunço, que até então era o termo usado para esses guarda-costas de coronéis, de fazendeiros. Canudos criou seu exército, segundo a imprensa da época, de jagunços. Que a coisa vai piorando, né, gente? Apesar das discrepâncias, há um fato que todos concordam, que a gota d'água para o nosso governo foi o problema da madeira com Juazeiro. Juazeiro do Norte. Se eu não citei, tudo isso aconteceu na Bahia, né? Mas eu espero que na aula de História dos Senhores os senhores tenham visto isso.
A cidade de Canudos comprou um lote de madeira de Juazeiro do Norte. Canudos tinha por volta de 25 mil pessoas e Juazeiro tinha 3 mil. Juazeiro vendeu a madeira e não entregou. Para quem acompanha o canal deve estar entendendo que eu estou me identificando com essa situação, né? Você comprar madeira para uma construção e não entregarem, mas deixa pra lá. Agora entra uma pequena discrepância numérica e de ação. Alguns historiadores dizem 300 sertanistas de Canudos foram até Juazeiro cobrar a madeira. Juazeiro estava em pânico porque já estava espalhando a ideia de que a cidade ia ser invadida e ia matar todo mundo, aquelas histórias. Segundo esses historiadores, 100 policiais foram a barreira de proteção a Juazeiro. Outros historiadores dizem que Juazeiro esperava um ataque que nunca ocorreu, então 1000 policiais foram em direção a Canudos e encontraram 10 mil sertanistas com machados, foices e seja o que for, para recebê-los. Existe essa discrepância. De qualquer forma, foi esse enfrentamento de policiais contra os sertanistas. É lógico que os números de mortes vão variar conforme o historiador, mas nessa primeira batalha, o que aconteceu foi que um monte de sertanista foi morto e alguns policiais também foram mortos. Então houve um confronto, lógico que o nível de baixas foi muito diferente do lado dos sertanistas, que não tinham armas, mas a polícia foi rechaçada, não conseguiu invadir a cidade, deu meio que um empate técnico apesar do número de mortes ser maior. Então a gente tem essa primeira batalha que é pequeno grupo armado contra um bando enorme, que não deu certo. Logo em seguida, com essa vergonha para o Estado, foram enviados 500 soldados sob o comando de Major Fibrônio. Que nome? Esse é meu irmão Tíbio. E esse é meu irmão Perônio. É óbvio que desmereceram essa praticamente favela, essa cidade no meio do nada. Esses 500 soldados tentaram atacar Canudos e foram rechaçados. Os sertanistas já possuíam algumas armas, conseguiram rechaçar facilmente essa empreitada do exército. 500 soldados contra uma cidade de 25 mil pessoas é um pouco de arrogância você achar que vai dar certo esse ataque. Ainda em 1896, devido duas derrotas para Canudos, uma da polícia e outra de um grupo do exército, a coisa começou a ficar meio séria. Então, sob o comando do coronel Moreira César, acho que ele era coronel, com 1.500 homens e 6 canhões, e acho que eram 15 milhões de cartuchos de munição para fuzis, foram enviados para Canudos. Já no trajeto foram atacados por táticas de guerrilha. Isso é interessante, nós vamos retomar no final. Táticas de guerrilha foram enfraquecendo esse grupo, 1.500 homens. Mas mesmo assim, quando chegaram a Canudos, a arrogância de Moreira César ao ver aquele grande vilarejo de casas de barro, de pessoas analfabetas portando suas enxadas e seus machados, essa arrogância fez com que ele desistisse de usar as peças de artilharia e os fuzis, mandou os soldados calarem as baionetas e avançarem contra um vilarejo de ruas estreitas, pessoas armadas, protegendo a própria vida, o próprio meio de vida. Claro que isso deu em tragédia. O grupo foi totalmente rechaçado, os poucos sobreviventes fugiram, o próprio Moreira César morreu com uma facada na barriga, jeito terrível de morrer, e a república ali foi desmoralizada. Um religioso, seguido de um monte de analfabetos, pela terceira vez rechaça ou não é dominada pelas forças federais da então formada república. Vai ter a última incursão e vamos discutir algumas coisas antes. Tínhamos até então uma zona autônoma que já incomodava, mas até então podia ficar quietinha ali. Com a questão da madeira, algumas coisas vieram à tona e eles se mostraram, além de autônomos economicamente, eles demonstraram plenamente que tinham vontade de se defender, vontade de se proteger, vontade de colocar o peito à frente da defesa da sociedade, de seus familiares, do seu tipo de vida. Começa a ficar bem complicado isso, né, gente? Então, além da polícia não conseguir fazer nada, veio a primeira incursão do exército, não conseguiu fazer nada, enfrentaram ali e se deram mal. Veio a terceira incursão, 1.500 soldados, táticas de guerrilha, então já houve uma evolução séria ali. Era um pessoal que antes de faminto era autossuficiente, possuía armas,
e, de certa forma, técnicas de guerrilha, isso no meio do Brasil. A arrogância de certas autoridades foi o motivo das derrotas. Aquela história de achar que porque o outro parece mais fraco eu posso fazer o que eu quero com ele, é muito complicado. A última incursão, além da força militar, contava com o apoio da população, porque aquela zona autônoma de um religioso virou uma possível rebelião monarquista. Não bastava só ser um pessoal faminto. Em busca de apoio para o que viria, a República acusava Antônio Conselheiro de querer reinstaurar a monarquia. Ele não queria mais defender aquele pedaço de terra seca que ele transformou em alguma coisa. Ele queria dominar o Brasil. Estamos em outra época, né, gente? Jornais feitos com linotipo, notícias que demoravam meses para circular. Haviam extremistas de ambos os lados na época, monarquistas e republicanos. Nomes que mudaram com o tempo, mas ainda a gente tem coisa bem parecida hoje. Então virou questão de Estado, não era mais um povo com fome se defendendo. Virou uma questão de restaurar a monarquia ou manter a república. E lógico que a república exigiu que o problema de Canudos fosse sanado. Mandaram então uma força de 10 mil homens, sob o comando do Marechal Carlos Bittencourt, que até então era ministro da guerra, autoridade máxima, foi junto. 10 mil homens, Canudos tinha 25 mil pessoas, mas não eram 25 mil homens com machados. Homens, mulheres, crianças, idosos, doentes, todo tipo de gente ali. 10 mil soldados. 6 peças de artilharia, inclusive um canhão conhecido historicamente como a matadeira, que era um canhão imenso. Foi feita de forma decente agora uma linha de suprimentos para alimentar esse exército. A guerra de guerrilha não funcionaria mais. Houveram batalhas até sitiarem a cidade, cercarem a cidade. Junto deles foi o nosso conhecido Euclides da Cunha, correspondente de guerra do jornal O Estado de São Paulo. Foi lá para retratar o fim da insurreição monarquista. Só que chegando lá ele viu que não era bem assim, o cara pelo jeito era jornalista de verdade. Dessa visão dele saiu a grande obra Sertões e a denúncia do crime que foi Canudos. A cidade sitiada e bombardeada constantemente, então parou a arrogância, aquela história de que eu tenho arma, ele não, então eu posso fazer o que eu quero, né? Fizeram direito, tirando a parte moral da história, hein, gente? Cercaram a cidade e foram destruídos. O crime começa quando Canudos levantou a bandeira branca e o exército nem aí, destruiu a cidade, matou um monte de gente, os homens que sobreviveram foram degolados, mulheres e crianças viraram espólio de guerra, se é que os senhores entendem. Teoricamente a civilização, a república ganhou e não foi bem assim, né? Foi um jogo de poderes enorme, é uma comunidade autossustentável, não vivia de bolsa nenhuma, não tinha ajuda nenhuma, era nego que plantava, criava e vendia o fruto do próprio trabalho. Mas por todo esse conceito de num país de dependentes eles se tornarem independentes, viraram o inimigo. O que a gente aprende marcialmente com isso? No outro vídeo dos bandeirantes, a gente viu que quem se organizava e se armava, levava melhor. Em Canudos a gente viu também que a organização se tornou a cidade autossustentável, conseguir armas no início com o que roubavam das tropas que tentavam atacar Canudos, mas havendo comércio, a compra de armas também, né? A gente tem que explorar um pouquinho mais as ideias. Então eles se organizavam e se armavam. O problema de Canudos é que eles eram uma ilha no meio do país. Eles já estavam naturalmente cercados. Fica difícil. Do outro lado, o exército, a polícia, quando atacou, o principal inimigo deles foi a arrogância. Não desmerecer o inimigo, tá na arte da guerra, tá no seu dia a dia, tá em todo lugar, menos na cabeça daqueles caras. A arrogância das fardas e das medalhas fizeram com que eles perdessem as batalhas iniciais. E é muito sério, gente, é um bando de capial analfabeto com enxada que rechaçou 3 hordas das forças federais. O Antônio Conselheiro, apesar de doido, eu não sei se tinha mais gente lá dentro com ele, né? Mas apesar de parecer um doido, ele conseguiu se organizar de tal forma que essa comunidade durou, sobreviveu a ataques. Essa comunidade enfrentou um país. E só no final, quando ela foi cercada, quando o dono das armas resolveu realmente usar as armas, e aí não dá coisa boa, vai morrer gente, foi aí que conseguiram acabar com Canudos. De novo, eu não estou puxando para a moral da história, falei, foi retratado como um crime, gente fala que era uma insurreição monarquista, gente fala que eles eram um perigo porque eles afrontavam o Estado, gente fala que era uma questão religiosa, mas o que acontece sempre é que quem tem poder ganha, desde que não seja burro. Demorou para o Estado acordar e como usar o poder dele para acabar com aquele grupo. É uma história relativamente recente, 120 anos, tivemos degola, estupros como espólio de guerra, tudo isso dentro do nosso país, né? Então a gente ainda tem muito que melhorar, né, gente?
E fica muito claro, se você quer ser uma pessoa independente, autônoma, cara, no mínimo esteja armado, né? É isso que essa história ensina pra gente. Organize-se com outras pessoas e principalmente não chame a atenção demais. Chamando a atenção demais, como já disseram aqui nos comentários, prego que aparece saltado leva martelada. Então há muita coisa o que aprender com essa situação para a nossa sobrevivência. Isso sem colocar em pauta a moral de certas ações. Antônio, conselheiro lógico, morreu, foi eternizado, virou até personagem de novela. Clássico Sertões foi escrito devido a essa chacina. E não importa o que você acha ou deixe de achar, aconteceu e vai acontecer de novo com a gente se a gente não prestar atenção. Sou Marco Gimenez, treinador e responsável pelo Núcleo Dharma, que acredita na autonomia, mas não quer chamar demais a atenção. Grato pela participação e paciência dos senhores. Daqui um mês mais ou menos outro Pátria Armada, tem muita coisa a ser discutida aqui nesse canal, técnicas, aulas, política. Grato aos apoiadores, os senhores aqui estão mantendo literalmente esse canal. Lembrando que eu leio todos os comentários, mesmo os mal educados. Dá o joinha, critique, compartilhe se achar que vale a pena. E até a próxima terça-feira com um novo vídeo, gente. Até lá. Estejam alertas. Há coisas mais antigas e piores do que os orcs nas profundezas do mundo. Não me lembro deste lugar. Preparar para o combate! Meus bravos! Vamos tomar canudos! Não pode passar! Sou um servo do fogo secreto, o controlador da chama de Anon. Você não vai passar!